Rio de Janeiro, 5,5 milhões de habitantes. 990 mil pessoas vivendo em favelas de casas precárias e vida difícil. São duas cidades no mesmo espaço. O grande desafio é transformá-las numa só, sem divisões e compartilhada por todos. Os cariocas construíram essa cidade porque amaram esse sítio, né? Porque é um sítio que contraria todas as regras possíveis de construção de uma cidade. Ela é só construída pela vontade dos homens que aqui chegaram. E gerou uma população, ao longo desses séculos, muito interessante, que eu chamaria a população mais tolerante do Brasil, de grande mobilidade social, em que essa mobilidade permeia toda a vida da sociedade, né? Em todos os bairros da cidade existe uma convivência entre a favela, a habitação das pessoas mais pobres, e as habitações de classe média e rica. Isso faz parte do nosso cotidiano há muitos anos. E durante um tempo, a sociedade como um todo achava que era possível tirar essas favelas e construir bairros novos para esses moradores que moravam nos morros, ou às vezes em beiras de rios, em palafita, mas mais especificamente em morros, no Rio de Janeiro. Começamos a imaginar outras formas, uma forma em que nós respeitaríamos o caráter cultural, aquilo que formou a comunidade, como conciliar isto com uma urbanização, com uma maneira que essa área se integrasse mais à cidade, que não seja só uma favela discriminada, né? E daí surgiu essa ideia do favela-bairro. E o favela-bairro é essa ideia de transformar uma favela num bairro normal da cidade. Então, darmos acessibilidade para que possam as pessoas de idade, doentes, idosas, jovens, todos terem acesso à sua moradia com o menor esforço possível, né? Segundo, você permitir com esse acesso que os serviços públicos entrem na comunidade, seja ambulância, seja o lixo, seja a segurança. Terceiro, você dá água, luz e esgoto, né? Coisa que existe na cidade. Tratar esse esgoto e acabar com a lama. A criança não pisa mais o pé na lama, um foco de doença, nem se mistura com o esgoto, que também é outro foco de doença permanente. E a água com fartura, para que as pessoas possam ter higiene básica no ambiente onde vivem. Ao mesmo tempo, criar equipamentos sociais, como a creche, criar cooperativas de trabalho, agência de emprego, acesso a uma série de serviços culturais, enfim, tudo que seja necessário para que essa pessoa tenha a mesma condição de um bairro da cidade. Transformar realmente essas grandes áreas que pertenciam já à cidade, faziam parte da nossa história, pertencerem à cidade de fato. O Favela Bairro já atua em 105 favelas, espalhadas por toda a cidade, beneficiando 405 mil pessoas em morros, mangues, palafitas, beiras de rios e zonas de risco. Em 4 anos de trabalho, 450 milhões de dólares foram comprometidos no programa Favela Bairro. 300 milhões contratados entre a Prefeitura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que participa do programa com 192 milhões de dólares. Parque Royal, Serrinha, Ladeira dos Funcionários e Fernão Cardim, todas na Zona Norte, são exemplos desta atuação. A Serrinha, de raízes negras e cultura forte, é favela histórica, onde vivem 4.000 pessoas. Berço do jongo e celeiro da escola de samba Império Serrano, na Serrinha, o samba é também mercado de trabalho. Da fábrica de arame comunitária, saem peças que enfeitam o Carnaval do Rio.
Eu acho que para a comunidade mudou bastante. Mudou bastante. As ruas eram todas de barro, não tinha iluminação na rua. A parte topográfica, a mata já está voltando, tá? E com a mata estão voltando os seus habitantes. Nós tínhamos casas em situações assim perigosas, né? Nas encostas. E o Favela Bairro veio mudar essa topografia. Você vê que é lá, proteção nas encostas, as casas são decentes, habitáveis. As casas, poucas casas tinham luz. Esgoto, então, só vala de esgoto, né? Cortando na rua, um perigo danado para a saúde, né? Tinha água, aquela tortura, né? A gente abria a bica, surpresa, nada. Tinha dias que pingava um bocadinho, mas tinha dias em que a gente, principalmente final de ano, na época em que a gente mais precisava, né? O calor tenebroso, não podia contar com água. Essa obra teve aqui, fizeram uma caixa imensa ali em cima, que está jogando água já há 2 meses, mas praticamente para cá. Liga uma bomba lá embaixo e joga água para todas as casas. Isso aqui é uma coisa beleza, que esse bondinho para beneficiar o pessoal que vem da rua com material pesado, para subir o bondinho até aqui, vai lá para cima. Educação, a escola, né? Era lá longe, lá embaixo, onde eu estudei, Ana Edgar Romero. Hoje a escola é pouco dominicana, essa escola está ali na praça, né? Quer dizer, melhorou bastante, né? No Parque Royal, de 6.000 moradores, a palafita perigosa e suja foi substituída pela casa digna, segura e limpa. Era mangue, né? Cheio de caranguejinho. Tinha muita barata, muito rato. Meus filhos chegou a cair dentro da parafita. As criancinhas ficavam tudo naquelas valas, né? Agora não existe mais isso. Quando às vezes estava chovendo, a menina corria de dentro do barraco e até hoje ela tem trauma. Quando está se preparando para chover, ela fecha a janela todinha e se soca dentro do banheiro. Não entrava carro, né? Os automóveis, para poder entregar os caminhões não dava. Ficava da porta ali e saía logo, né? Que agora não é mais favela, né? Já fizeram muita coisa aqui, reformaram muito. Antigamente era barro aqui, né? Agora foi calçado e tudo, melhorou bastante, né? Depois que a gente veio para cá, muitas pessoas nos procuraram, inclusive muitos lojistas que não tinham confecção própria começaram a trazer os serviços deles para cá, né? E com esses maquinários que nós recebemos também ajudou bastante. A gente estava quase assim que fechando, porque não tinha equipamento suficiente para trabalhar, né? Se eu tivesse de escolher um lugar para morar, eu ia morar aqui no Royal. E aqui tem esses postos aí, que a garotada participa, né? O Favela Bairro dá aos moradores sonhados títulos de propriedade de suas casas. Esse apartamento aqui eu estou no céu. Que eu posso bater no peito e dizer assim, estou no céu. A lama do Rio Faria, que infernizava a vida dos 3.200 habitantes do conjunto residencial Fernão Cardim, hoje é só memória. Urbanizada e limpa, a favela virou bairro. Esse local aqui era um local que enchia muito, né? Toda vez que dava enchente, enchia bastante aqui. Depois de Favela Bairro não teve mais enchente. Quando dava enchente, só ficava lama. Aqui já deu enchente até aqui. Até aqui a água já veio. Agora não tenho medo mais não. Não tem rato, não dá mais rato. Ladeira dos Funcionários, São Sebastião e Clemente Ferreira. Comunidades vizinhas no espaço e gêmeas na dificuldade. Ali, o Favela Bairro matou a vala negra e o medo dos desabamentos, mudando o cotidiano de seus quase 10.000 habitantes.
O lixo deu lugar à praça. Ampliada, a rua estreita, suja e antes sem saída, encurtou a distância entre os vizinhos. Não, nunca imaginei passar uma rua aqui dentro, nunca. Porque eu morro dizendo, o maior problema era essa barreira. Porque essa barreira era o terror. Mas agora não é mais problema. E aí vieram, e dizia que não saía, outros, não vem mais e tal. E aí, quando pensou que não chegou, de repente assim, foi trabalhando, eu assisti na minha comunidade, assisti de começo ao fim. O Favela Bairro não é um programa de construção de casas. É um projeto de cidadania, onde a comunidade é a protagonista das mudanças feitas em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Que nessa favela, que é pequena, né, foi realizada uma assembleia com 700 pessoas para discutir o plano de intervenções, para discutir o que é que estava se propondo e para ser aprovado pela comunidade. Quer dizer, a gente teve assim, uma situação muito interessante de mobilização numa época em que o Favela Bairro ainda não existia. As pessoas não acreditavam muito ainda e assim mesmo a comunidade em si veio discutir, veio aprovar, veio reivindicar. O pessoal da favela, ele está acostumado com o poder público, ele vir trazer um projeto e enfiar por goela dentro. O grande lance do Favela Bairro é esse, é trazer um grupo de arquitetos, mostrar um projeto e se ele não ficar satisfeito com aquele projeto, ele falar assim, não, está feio, está ruim, vamos mudar aqui. O arquiteto normalmente trabalha em função de um cliente, sabe? O cliente que determina o que ele quer, né? Aqui a gente tinha um cliente que é a prefeitura, etc., mas também a comunidade, sabe? Eu nunca consegui enxergar que o nosso cliente era apenas a prefeitura. Eu acho que a prefeitura, você tem os políticos são transitórios, mas as obras são mais permanentes, quer dizer, tem que ter um horizonte maior. A gente não quer fazer cenografia, não quer fazer uma maquiagem, sabe? A gente quer fazer uma transformação profunda da situação que a gente encontrou, né? Quando a gente lembra como era isso aqui e como está, aí que a gente tem certeza de que esse é o caminho correto. Porque esse galpão, por exemplo, que hoje é um lugar de treinamento profissional, de capacitação profissional para os moradores, ele estava em ruínas. Essa área toda, onde hoje é uma praça, era um lamaçal pequeno. Nós compramos algumas casas para ampliar esta área. A creche que está atrás era uma ruína. Hoje está atendendo a mais de 100 crianças, totalmente recuperada. E o aspecto urbanístico mais expressivo é a abertura das ruas, que permite o acesso a toda a comunidade, de um lado e de outro, e faz com que não seja mais um gueto. O outro lado da rua, a construção desse centro de prestação de serviços, dos serviços públicos mais importantes, construção de habitação, área esportiva, isso também conforma um sistema urbano de qualidade. E é isso que a gente quer que as pessoas percebam, que é possível buscarmos qualidade urbanística mantendo as características que a favela tem e dando uma condição de cidade. A faxina comunitária faz também o lixo ser responsabilidade de todos. A prefeitura iniciou o trabalho de gari comunitário, é um convênio junto com as comunidades, onde cada comunidade ela tem um determinado número de gari para manter a comunidade limpa. Se você pegar a estatística que nós recebemos há pouco tempo do posto de saúde, a média de pessoas doentes na comunidade caiu muito. Aprender brincando, brincar aprendendo. Não mais tempo vazio e abandono. Creche, escola de arte, curso profissionalizante reduzem a distância entre pobres e ricos. O Favela Bairro é a receita carioca de combate ao apartheid social. Eu não tenho isso aqui como favela. Como podia ser favela, mas agora não. Mudou muita coisa. Inclusive até os próprios vizinhos mudou. Teve muitos que mudou mais, ficou mais educado.
O rito de passagem da favela para o bairro legaliza a casa, os negócios, a vida. Nasce a sociedade formal com nome e endereço. Circula mais dinheiro. A chance de emprego fica mais perto de casa. Eu trabalhava em hospital, eu não tinha nada. Só vendia sorvete e guaraná. Só, não tinha mais nada. Morava lá em cima na ladeira. Uma casa até muito boa. Aí vim de lá e passei para aqui. Gostei pra caramba, graças a Deus. São 9 cômodos, a casa toda, são 9 cômodos. Aí aqui é a cozinha. Aqui é um banheiro. Minha sala, essa aí. Tirei a metade para fazer lá a tendinha. Eu tô sendo filmada, hein? Tá pensando? A mineira não é boba, não. A mineira tem conversa. Eu já tenho falado que esse projeto, ele tem que continuar. Não é só aqui, porque é ladeira e nem Parque São Sebastião. Eu acho que em todas as comunidades que pertencem dentro do Rio de Janeiro, tem que esse projeto continuar. Agora aqueles que são meio... acham que não mudou nada. Eu acho que é uma obra que me orgulha como prefeito da cidade.